No século passado, eu fui eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro. Cada um de nós tinha o direito de falar 10 minutos de cada vez. Podíamos dizer as maiores besteiras do mundo ou as coisas mais inteligentes, o tempo era 10 minutos. Isso marcado pelo relógio do presidente da mesa, que era um relógio extremamente subjetivo. Por isso eu decidi ler a minha fala de hoje. E ela começa assim. A mídia costuma publicar só o que é espetacular, sensacional, mesmo que para isso tenha que esconder a verdade. Hoje fala-se muito mais da cor da pele do Barack Obama do que das suas ideias políticas. Como ontem falou-se muito mais dos seios de Carla Bruni do que das ideias de direita do seu marido Sarkozy. A mídia tem dono e reflete as ideias do seu proprietário. Este fórum não tem dono e deve refletir os nossos pensamentos. Fórum significa etimologicamente a praça pública, um lugar onde se pode discutir livremente. Este nosso foro é mundial e, portanto, deve discutir os assuntos do mundo. Nós temos que saudar o fim da era Bush e dos seus parceiros, mas ficar atentos à nova era que começa. Aplaudir os primeiros atos de Barack Obama, sim, mas analisá-los com cuidado. Aplaudir a decisão de fechar Guantánamo, mas lembrar que isso não basta, é necessário devolver Guantánamo ao seu legítimo dono, que é o povo cubano. Aplaudir a ordem de acabar com a tortura, mas lamentar que os torturadores não sejam punidos pelo crime de lesa humanidade que cometeram e continuam todos nos seus postos de comando. Aplaudir o desejo do novo presidente em dialogar com todos os países, mas explicar que nós não queremos, como ele promete ou ameaça, nós não queremos ver os Estados Unidos liderando o mundo. Essa não é uma tarefa que compete aos Estados Unidos, nem ao Paraguai, mas sim às Nações Unidas, que para isso foi criada e que tem sido tão desrespeitada pelo país do próprio Barack Obama. O fórum é social e temos que falar do genocídio dos palestinos. Temos que separar de um lado o cruel governo de Israel e do outro centenas de milhares de judeus que não estão de acordo com o que faz o seu governo. Não devemos cometer a injustiça que cometemos contra os alemães, pensando que todos fossem nazistas, quando muitos morreram lutando contra Hitler e os seus asseclas. Milhares de judeus, dentro e fora de Israel, condenam e se envergonham do que fez e faz o seu governo, que representa tão somente aqueles que os elegeram e não o judaísmo. Dentro de Israel, existem organizações como a dos Combatentes pela Paz, de Ren Alon, que condenam a invasão e denunciam os seus crimes. Tenho orgulho em dizer que, para isso, usa o teatro do oprimido, entre outras formas de combate. No Oriente Médio, já se inverteu a distribuição de papéis. Se ontem Israel foi o pequenino Davi, hoje ele é o gigante Golias filisteu. O novo Golias, apoiado pelos Estados Unidos, em 22 dias matou mais de 300 crianças, centenas de mulheres e homens, civis ou combatentes. Se a lenda de Davi e Golias ontem foi apenas lenda, a história de Golias e Davi hoje é triste realidade. Os 1.300 mortos ainda estão sendo retirados dos escombros.
mas sem as solenes pompas fúnebres dos 13 soldados israelenses. O Fórum e o mundo não podem esquecer esse crime, antes mesmo que sejam enterradas as suas vítimas. Nosso Fórum é pluralista e deve se manifestar contra o colonialismo italiano, que ofende a nossa soberania, que tenta interferir nas decisões da nossa justiça, como está sendo o caso da concessão de asilo a Cesare Battisti. Existe uma lei brasileira que proíbe a extradição de pessoas condenadas nos seus países à pena de morte ou à prisão perpétua. Este é o caso e esta é a lei brasileira. O ministro Tarso Genro apenas cumpriu a lei e o presidente Lula foi claro, explicando aos italianos as sólidas bases da nossa decisão. Mas parece que eles não entenderam, nem disso são capazes. Por quê? A Itália, que foi o berço do fascismo, deveria ser também a sua sepultura, mas mostra agora que a ideologia colonialista ainda está viva e pretende anular as decisões soberanas do Brasil, invadindo o nosso judiciário, querendo nos ensinar a diplomacia da obediência e da submissão. Temos que repudiar essa ofensa e libertar o prisioneiro.